pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuação à aula que tivemos de Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos, onde nós trabalhamos com triângulos retângulos, ok? Nessa aula nós vamos trabalhar com triângulos que não são retângulos, porém a proposta é a mesma. Lembrando que se faz necessário que você tenha conhecimentos básicos de regras de três simples, assim como razão e proporção. Vem comigo, vamos começar. Muito bem, acompanhe comigo agora a leitura da afirmação do teorema fundamental, que diz o seguinte: ao construir uma reta paralela a um dos lados do triângulo, que intercepte os outros dois lados, determinará assim um segundo triângulo semelhante ao primeiro. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho essa figura aqui, ABC, esse triângulo maior, e construir uma linha aqui no segmento, interceptando dois lados do triângulo, ok? Suas extremidades aqui. Quando eu construí essa linha aqui, eu dei origem a um segundo triângulo dentro do primeiro, ok? Então eu tinha um triângulo ABC, agora eu tenho um novo triângulo ADE dentro desse triângulo maior. Ok? Detalhe importante a ser observado. Essa linha que vai de A até B, ela tem uma inclinação em relação a BC e DE. Ok? Como a inclinação é a mesma diante dessas duas linhas que estão paralelas, então esse ângulo é o mesmo que esse. E o mesmo ocorre do outro lado. O fato dessa linha aqui, ó, desse segmento que vai de A até C, possuir a mesma inclinação em relação a essa linha e a essa linha, então esses ângulos aqui, ó, que estão nos pontos C e E, são os ângulos azuis ali, também são iguais, ok? Agora, pessoal, imaginem vocês que eu retiro daqui essa figura e coloco aqui, e a maior eu coloco desse lado, separando as duas figuras. O que vai acontecer é que eu vou ter agora dois triângulos semelhantes. Quem me garante isso são os ângulos internos, que ao mesmo tempo são correspondentes e congruentes. Ó, esse ângulo corresponde a esse, são iguais. Esse corresponde a esse, são iguais, assim como esse corresponde a esse, e são iguais também. Ok? E qual seria o objetivo de estar estudando essas afirmações referentes ao teorema? É que, assim como no primeiro caso, nós vamos, em algumas situações, vamos se deparar com questões contextualizadas, onde eles vão pedir para que nós façamos cálculos para descobrir um dos lados do triângulo. Ou seja, em algumas situações, problemas, eles colocam uma distância aqui, que vai de A até B, no caso aqui eu vou colocar o 8, uma outra distância que vai de B até C, ou seja, vou colocar o 6, ok? Aqui eu vou colocar de A até D, uma distância 4, e de E até D eu vou colocar uma distância X, porque eu quero descobrir qual é a distância que vai de D até E. Okay? Vamos lá. Vamos ter que utilizar do recurso da razão e proporção, fazendo uma regra de três simples para poder descobrir esse valor de x. Uma coisa que é importante, nós observarmos, é que se os triângulos são semelhantes, eles também são proporcionais. Então, uma vez que eu divido 8 por 2 dá 4, então, se os triângulos são proporcionais, vou dividir o 6 por 2 também. Eu já sei qual é o meu valor de x. O meu valor de x é igual a 3. Deixa eu escrever aqui, tá? X é igual a 3. Mas, se nós estivéssemos trabalhando com valores decimais que fogem da nossa condição de calcular de cabeça, então nós vamos utilizar o recurso razão e proporção. Olhando para a figura, nós vamos observar que esses valores eles estão opostos a ângulos, ou seja, esse lado que tem 6 unidades, ele está oposto ao ângulo vermelho. E o que tem 8 unidades, que é essa distância que vai daqui até aqui, está oposto ao ângulo azul. Ao construir uma razão ali, eu preciso seguir essa ordem para que eu não cometa algum erro na hora de calcular, tá? Então,
Da mesma forma que eu pegar esse 8 que está oposto ao ângulo azul e escrever aqui, eu tenho que pegar o oposto, que é o correspondente dele lá, é um número que está oposto ao ângulo azul também, no caso é o 4. Tá bem? Tá aqui. Na hora de construir a segunda razão, eu tenho que atentar para a ordem, né? Quem que eu peguei primeiro? Peguei primeiro o lado maior e coloquei em cima. E o lado maior oposto ao ângulo azul. O correspondente dele é o lado menor oposto ao ângulo azul. Agora eu vou fazer isso com os ângulos vermelhos, né? O ângulo vermelho tem 6 unidades que está oposto ao seu ângulo, tá? Então, eu vou pegar esse lado aqui que tem 6 unidades, que é o lado maior, vou colocar em cima, ok? O lado menor do triângulo é o correspondente a 6 unidades que está oposto ao ângulo vermelho. Quem está oposto ao ângulo vermelho é o x, coloco o x aqui, pronto. Agora, é só fazer continha, né? Utilizar a regra de 3 simples para calcular aqui bem rapidinho. 8 vezes x dá 8x. 4 vezes 6 dá 24, ok? X é um número que multiplica 8 e dá 24. X só pode ser 3, tá aí. Acabei de calcular. Poderia ter feito de outra forma também, tá? Utilizando as seguintes razões. Eu vou só construir a razão aqui ao lado, tá? 8 dividido por 6, ou seja, o maior pelo menor aqui, ou seja, o oposto do azul, dividido pelo o oposto de vermelho, do ângulo vermelho. O oposto do azul, dividido pelo oposto do ângulo vermelho, que é 6. Da mesma forma lá, o oposto do azul, que é 4, dividido pelo oposto do vermelho, que é x, ok? Se eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar assim, ó. Vamos lá. 8 vezes x dá 8x. Vou colocar aqui embaixo por falta de espaço, tá? 6 vezes 4, 24. Percebam que essa equação aqui, ela é a mesma que essa aqui, ó. Tá vendo? É a mesma que essa aqui, ó. 8x igual a 24. 8x igual a 24. Aqui não precisa resolver porque já está resolvido aqui, tá? Agora observem comigo as razões aqui, as frações, ó. 8 sobre 6, 4 sobre x. 8 sobre 4, 6 sobre x. Então, embora mudou aqui as razões, né, as frações, o resultado foi o mesmo. Tem que prestar bastante atenção na hora de construir essas frações seguindo a mesma ordem, tá? Você não pode trocar a ordem ali, senão você vai acabar errando o seu cálculo. Se você pegou 8 sobre 6 desse lado, lá daquele lado você não pode mudar a ordem, tá? Porque aqui, ó, o oposto ao ângulo azul está em cima. O oposto ao ângulo vermelho, se eu coloco em cima, eu erro a ordem e erro o cálculo. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Sobretudo que você tenha se apropriado desse conhecimento, ok? Eu sou o professor Rogério. Um grande abraço. Até a próxima.